Encontrei aqui o Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo vai explicar um pouquinho para a gente. Ele é vice-presidente da Piovan para a América Latina e ele vai explicar um pouco da linha de produtos que eles estão apresentando aqui na K 2022. Muito bem. Aqui na K 2022 nós estamos muito focados em todas as empresas do grupo Piovan que trabalham com todas as áreas de plástico e muito focados na sustentabilidade. Nós vamos começar aqui com a parte de filmes. Aqui nós temos uma demonstração de uma operação de filmes e onde nós temos os dosadores da empresa do grupo, que é a Doteco, que é uma das líderes mundiais nesse tipo de equipamento. O dosador Doteco, ele tem diversas vantagens e uma precisão muito alta e faz o controle do peso por metro. O principal ponto aqui são as guilhotinas, que não são guilhotinas normais, eles são semicírculos que fazem essa abertura e fechamento, feitos em polímero, tem uma durabilidade muito grande, uma precisão muito alta. Tá? Também o controle da máquina é super preciso e você consegue integrar em todos os sistemas, desde a saída do silo, você pode fazer um sistema que passe por central automática de escolha, que nós temos, acho que aqui, você transporta todo o material, manual ou automático, e passa para as extrusoras que hoje normalmente são multicamadas. Tá? Paralelo a isso, nós estamos lançando o anel de ar chamado Vento, tá? que ele é bem interessante. Ele tem duas patentes também, que ele é diferente dos outros, e aqui nós temos as zonas de controle do estiramento do filme, são com motores com encoders, então a gente sabe exatamente a posição que a cada válvula está aberta. Então eu consigo fazer um controle fino desse estiramento e mesmo que, se você quiser dar uma olhada aqui, mesmo que você tenha que fechar uma parte de um lado e de outro para fazer o estiramento, você tem uma área aqui, que é um segundo lábio, que faz um ar para manter o filme estável. E depois tem a terceira saída, que é para fazer a refrigeração do filme. A entrada é única, tem um desenho específico lá, para ter uma perda de carga calculada para todos saírem por igual quando está aberto ou está semi-fechado e não ter variações. Tá? Então com isso você, junto com o medidor de espessura, com o controle de peso por metro, isso aqui você faz um filme de altíssima qualidade, super técnico, sem variação de peso por metro e sem variação de espessura na periferia do filme tubular. Ok? Isso é um lançamento de vocês aqui na feira, né? Isso é um lançamento novo, estamos lançando na feira aqui, já foi testado em vários OEM da Europa e vários clientes finais também. Está super aprovado e agora nós estamos começando a distribuição desse equipamento. Ele já está em linha em alguns clientes? Já está. Mas foram clientes escolhidos que fazem o teste, porque a gente tem que acompanhar, tipo um laboratório, tá? Então não tá, tem que ser alguém que deu. Normalmente você escolhe cliente que dá o feedback para você e vai ajudando a fazer o desenvolvimento. Um parceiro no desenvolvimento. A linha Doteco é bastante grande. Hoje, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente importa os dosadores e faz os alimentadores todo no Brasil, toda essa parte de alimentação, tudo isso a gente já faz no Brasil, e os dosadores são importados da Itália. Agora, e dependendo do local, por exemplo, Manaus, Chile, etc., vem tudo da Itália, que é mais fácil do que ser misturar dois, às vezes ou não. Tá? Que hoje a empresa realmente a Doteco que faz hoje a manutenção dos equipamentos? Sim, hoje nós temos o técnico que acho que vocês já conhecem, o Edivaldo, que é uma empresa que faz, ele tem a licença para fazer a manutenção de todos os Dotecos. Continua com ele, vai continuar, ele é excelente. Tá? Peça, parte de peça. Também com ele. Agora, nós temos todo o suporte também na Piovan, tem helpdesk, tem assistência técnica, tem tudo, mas a Doteco trata com o Edivaldo e com o time dele, que são vários técnicos. Tá? Aqui, vocês têm a demonstração pequenininha de uma parte do nosso software. Nós temos um software que chama o InFactory 4.0,
que controla todo o processo da fábrica. Nós vamos ver ele ali na frente. Aqui é uma demonstração do controle de matéria-prima. Por quê? Você não pode errar a matéria-prima quando você descarrega de um lugar para o outro. Então, normalmente, você dá o código do código de barras ou o QR Code do material, dá o QR Code do lugar que você vai soldar. Se for o material certo, ele abre e solta a abertura. Se não for o material certo, ele fica fechado. Ou pode ser com lâmpadas também. Então, porque você tem, às vezes, processo que você não pode perder, errar nada, porque o custo disso é monstruosamente caro. Tá? Garantia de qualidade. Garantia de qualidade. Tá? Aqui nós temos um dosador Piovan, é o Quantum. Tá? Ele é um dosador bem avant-garde, tem uma precisão altíssima. A gente usa muito isso para injeção e certos tipos de extrusão onde você não controla o peso por metro. É só, digamos, a mistura e dosagem. Tá? E tem um misturador que é redondo, que você, inclusive, você pode fazer o dosador central e os misturadores em cada máquina, para você poder transportar a mistura e depois dar uma homogeneizada na máquina. Então você tem todas essas flexibilidades dentro do processo. Ricardo, o controle das máquinas, por exemplo, da Collins, o controle todo é feito ainda pelo Doteco, controle de correção, de espessura, tudo é controlado ainda pelo Doteco? Tudo é Doteco, 100%. A única coisa que nós mexemos foi que para o Brasil, para melhorar um pouco o custo, a gente está fazendo os alimentadores localmente. Tá? Mas isso não influi no comando, ele funciona igual. Parte de linha, tudo é Doteco, Doteco. A Doteco é líder mundial nesse setor e não tem por que modificar isso aqui, porque eles trabalham super bem. Eles estão sempre em desenvolvimento com novidades desenvolvidas, como é o caso do Vento e como é o caso de alguns outros dosadores, que cada dia está saindo mais coisa, mais novidade. Eu já trabalhei com o Doteco e realmente o Doteco controlando toda a máquina. Ele continua com esse conceito. Continua com esse conceito. Ele controla tudo e te dá garantia de processo. Tá? E uma variação muito baixa no filme. Bom, vocês sabem que a gente tem desumidificadores, tem chillers, tem dry cooler, tem vários equipamentos. Grazie. Esse é o software Indústria 4.0. Você pode fazer o layout que você quiser aqui. Deixa eu só esperar aqui. Oi, esse software aqui é para equipamentos Piovan. Você tem uma fábrica completa com dosadores, secadores, alimentadores, todo tipo. Você faz o layout só arrastando com o mouse e fazendo o seu layout. Você pode fazer várias páginas ou como é que é o seu fluxo para o operador conhecer. Se está verde, está funcionando. Se tem uma coisa ou está vermelho, tem alarme. Se está cinza, está desligado. E você consegue ver todos os parâmetros que estão acontecendo. Temperaturas dentro do funil, você consegue ver... deixa eu ver se eu tenho um dosador aqui em algum lugar. Um dosador aqui. Você consegue ver receitas de dosadores, você consegue ver toda a parte de rastreabilidade de materiais, banco de dados de materiais, gera tudo, logs de alarme, porque dá alarme e você começa a ver que dá dando um histórico de alarme, você vai atacar os que estão dando mais alarme, depois vai atacar outro, assim por diante. Então você tem todo o controle completo do sistema. Inclusive ele pode controlar consumo de energia de máquinas, você põe um aquisitor de dados e ele controla o caso de energia até da extrusora, da injetora, etc. E você pode comparar, você fala, quando eu faço o mesmo produto nessa e nessa, por que uma gasta mais que a outra? O cara está regulando diferente, como é que não é, o que acontece? E aí você passa a ter o controle também, que a energia cada vez é mais importante hoje em dia. Você consegue integrar também uma manutenção preventiva, um sistema de alarmes de manutenção? Sim, você pode ver, você tem os manuais das máquinas e você pode fazer o schedule de manutenção preventiva, que aqui eu não estou achando agora, tá legal? É possível integrar, mas já tem. É um dos pontos dele. Não, o que me chamou muita atenção, Ricardo, é extremamente simples, é amigável mexer nisso. Você clicou, não tem muito mistério, né? Então, não tem. Olha isso. Você faz a parte de materiais,
os materiais que você está usando, com teus códigos, você que escolhe, você que dá um nome. As fichas de processo, tudo. Você vai botando tudo. E você pode integrar com o ERP. Nossa, Tá? sensacional. Para ele. É um RP à parte. É a parte, mas não super é simples quase, de mexer. É quase. Ele é para gestão do processo, mas você pode, por exemplo, mandar a ficha de processo que está no teu RP, no SAP, por exemplo, mandar os dados da receita para cá. Consegue conversar. Você tendo dosadores gravimétricos, ele já seta a receita no dosador e o preparador de máquina, ou o programador, libera, fala, olha, está fazendo o setup da máquina, a partir de tal hora está liberado isso daqui. Então ele pode... Sensacional. Se ele estiver fazendo... ele estiver fazendo uma receita e um certo tempo ele mudar essa receita, vai aparecer todo o histórico. Vai aparecer, se alguém mudar, mas tem que ter... Só que aí é o seguinte, aqui você escolhe a licença que você dá. Você pode olhar. Ele pode mudar a receita. Ele pode calar o alarme, mas não pode mudar a receita. Você pode mudar a receita, mas não pode calar o alarme. E assim, então a gente dá a senha para cada um específica. Então, quando acontece alguma coisa, você sabe quem foi e quem que fez. Tá? Exatamente. Porque aí você pode fazer o treinamento, pode corrigir o processo, e pode fazer tudo. Tá? Se você tiver o controle de ponto de orvalho, etc., ele pode controlar, ele pode saber se o sistema de secagem está funcionando corretamente. Agora, se você quer controlar, saindo do secador, a umidade que está entrando na máquina, ele pode interligar com o Moisture Minder, que é um aparelho que mede a umidade no material que está passando para entrar na máquina, que eu vou te mostrar lá do outro lado. Não, esse aí eu estou falando do medidor de umidade, que tem um medidor de dew point no desumidificador, que controla o processo. Mas se você quiser medir a umidade residual que está no material, aí a gente tem o equipamento também. Sensacional. Essa parte é toda a vácuo, como é que as bombas funcionam? Assim, para pellet de plástico, até uma certa capacidade, a gente faz tudo a vácuo. É o sistema mais limpo, com menor consumo de energia e mais eficiente, mais fácil de trabalhar. Agora, quando você vai para capacidades altas, aí você começa a ter que trabalhar às vezes com pressão positiva. Ou se você tem grãos ou material que desmancha, por exemplo, sucrilhos ou grãos de plástico misturado com cera, que quando ele passa ele desmancha, não sei o quê. Aí tem um sistema aqui fora. Você tem um sistema aqui fora que ele transporta devagarzinho, ele transporta em grandes quantidades devagar, chama fase densa. Então ele vai como se fosse goles, está vendo? Olha o material andando. E a gente faz sistemas de fase densa também. A gente fabrica inclusive no Brasil. Tá legal? Esse é o gravimétrico que você falou que é da linha de filmes, né? Boteco, tá? Olha que lindo equipamento. Ele controla a máquina, inclusive, né? Controla a máquina toda. E a gente tem outros tipos, como esse FDM aqui, que também são por perda de peso, que controla a máquina. São para processos mais específicos, que normalmente não é filme tubular. São filmes muito técnicos e às vezes aquelas extrusoras que andam com a boca vazia, ou não sei o que, você tem que ter uma máquina dessa. Óbvio que depende da resina, a pergunta que eu vou te fazer. Mas e a limpeza dos filtros? Ela tem essa limpeza automática ou o operador realmente tem que... Não, o operador tem que limpar o filtro, mas não com muita frequência. A gente vai ver quanto que você gera de pó, você pode pôr ciclonizante, você pode pôr filtros maiores, menores. A gente tem pressostato diferencial de filtro, que é para ele te dar o alarme se ele estiver entupido. Não, é isso que eu vou perguntar. Ele vai dar o alarme? Vai dar alarme. Vai dar alarme. Precisando da limpeza? Sim. Agora, você tem que sempre fazer o cara limpar, você tem que estabelecer no teu uso normal, ele limpa antes de dar o alarme. Porque depois que deu o alarme, aí até ele chegar lá, limpar, aí você fala, bom, eu limpo cada semana, por exemplo, ou cada 3 dias, ou seja lá o que você precisar. Aí, se ele dá alarme em 6 dias, você vai limpar sempre em 4, digamos, você não vai deixar chegar lá. E a lógica depende muito do grade também, né? Que no nível de pó. Ricardo, e tem alguma solução da Piovan para pó, para transporte de pó? Tem. A gente faz o que a gente estava discutindo aqui, transporte de pó. Eu fabrico para transporte de pó simplesmente para máquinas que fazem 500 kg por hora, 600 kg por hora, eu fabrico o equipamento no Brasil em série, porque a gente vende muito para esse pessoal que faz tubo, esse negócio.
Agora, para transportes maiores, a gente faz um projeto específico. Sim. E aí a gente tem todo o transporte de pó, de aditivos, de microingredientes, transporte de líquidos, seja para plástico, seja para indústria alimentícia. Às vezes tem que transportar chocolate, alguns óleos, até água para fazer açúcar invertido, óleos para compostos de PVC e todo esse tipo de coisa. Show de bola. E aí lá você falou que tem a parte de as novidades de reciclagem. Exatamente. Quem que era o Rangel e queria ver onde que eles estão. Ah, tá aqui? Ah, tá aqui. Hoje em dia, o problema é que a gente tem que reciclar cada vez mais o plástico para ter a sustentabilidade. Só que, quando você está reciclando o plástico interno, você tem um certo controle da qualidade do produto. Quando você está comprando material reciclado de fora, nem sempre você tem o controle absoluto da qualidade do que está vindo. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns equipamentos que alguns servem para todos os tipos de plástico e alguns são muito específicos para a parte de garrafas de PET, porque a Piovan hoje tem mais ou menos uns 55% do mercado mundial dos produtores de garrafa de PET. Então é uma participação muito grande, a gente tem muita especialidade nisso. Então, o PET, ele degradando, etc e tal, ele pode gerar acetaldeído, que dá um gosto cítrico na água, não tem nenhum problema para a saúde, mas modifica o gosto da bebida, né? Então a gente tem um medidor de acetaldeído, que você pode pôr a pré-forma ou os grãos para analisar se ele já não está vindo com muito, porque foi reciclado. Temos aqui, quando você compra material de fora, ou vai reciclar material que você comprou em flake, de lixo, etc., você não sabe se o cara pôs gasolina na garrafa, pôs óleo, etc. Então você tem que ter um controle disso. Aí nós temos um medidor de benzeno, que também verifica se não está contaminado, para você poder fazer a descontaminação. E também aí eu posso pôr o flake, eu posso pôr... Pode pôr o flake, o grão, a pré-forma, o que for. E nós temos aqui um medidor de outros voláteis, porque tem diversos tipos de voláteis que podem ter contaminação, para você poder controlar o processo. E aí nós temos equipamentos para você volatilizar isso, condensar isso e separar. Temos outros equipamentos também, por exemplo, esse daqui é aquele medidor que você põe na garganta da máquina e vê a umidade residual, que é o Moisture Minder. Que legal. Tá? Ele tem vários, digamos assim, regulagens, dependendo do tipo de material que você quer. E uma das coisas que agora também, por exemplo, você vai reprocessar polietileno, polipropileno, vai fazer uma lateral de porta de carro, vai fazer um frasco com material reciclado, você não quer cheiro. E o material reciclado às vezes tem cheiro. Então, a gente tem um equipamento que ele aquece o plástico, faça área, etc. Chama desodorizador do plástico, é parecido com um secador, então a gente desodoriza e eu posso controlar esse processo ou o material e saber se ele ainda está cheirando ou não, com o Odor Minder, tá? Essa pergunta, como é que você identifica porque que tem um resíduo de... Isso aqui o que é? É material reciclado de chapa fina. Tá. Então qual é o problema? Hoje, ou você compra um equipamento de laboratório caríssimo e tem um laboratório para identificar o cheiro, ou você faz aquele painel com várias pessoas cheirando, que é o que todo mundo faz, tá? Inclusive em indústria grande, faz tudo painel com pessoa que cheira. E não tinha nada. Aí nós vimos que tinha uma oportunidade que como é que eu consigo fazer uma repetibilidade e dar ao meu cliente uma condição dele ter uma coisa que seja acessível e não precisa de uma mega estrutura de laboratório. E tirar a subjetividade. Então desenvolvemos com uma empresa japonesa sensores especiais, fizemos vários testes de laboratório com várias empresas para determinar quais são os materiais que dão cheiro, etc e tal, porque não todos os voláteis dão cheiro. E aí a gente tem um aparelho que mede. Então você põe no desodorizador, ele dá um pico e depois ele vem tirando o cheiro e o cheiro vai descendo e aí você sabe que ele está desodorizado. Ou você pode medir, obviamente, o material que você levar. O ideal é dar uma aquecida para poder liberar os voláteis e poder determinar o cheiro, né?
Qual que é a acuracidade disso? Tem algum... Ele não é quantitativo, ele não te dá X ppm, Y ppm. Ele te dá se os voláteis já evaporaram e você, porque nós já fizemos a pré-seleção, você sabe que aquele cheiro já foram. Mas ele não te diz se aquele cheiro já foi 100% ou 99,9%. Você pode comparar com o material que não tem cheiro. Pode comparar. Pode comparar. Legal. Tá? E esse Peletron? Esse Peletron, esse é um aparelho pequenininho, só para 20 kg por hora, mas a gente tem até para toneladas por hora, muito comum na fabricante de matéria-prima, que é um separador de pó. Separador de pó tem vários por aí, a gente fabrica alguns no Brasil também, que são separadores mais simples. O material que sai do moinho, você separa o pó que está emulsionado ali, através de contracorrente de ar, etc. O criador, né? Mas tem muito pó que está grudado no grão e ele é prejudicial para o filme, prejudicial para um farol de policarbonato, uma peça transparente, etc., uma peça branca. E aí é um sistema, esse aqui é pequenininho, mas funciona tudo igual. Ele passa por um sistema elétrico que cria uma carga estática que desgruda o pó do grão. E aí, quando ele desgruda o pó do grão, aí sim eu faço uma contracorrente, gincanas, etc., e separo e filtro esse pó. Tá? Então, com isso eu consigo dar um grão absolutamente isento de pó, com uma quantidade de ppm mínima e que você não consegue com nenhum outro sistema. E com isso você consegue melhorar muito os seus processos onde há essa necessidade, porque tem processos que não há essa necessidade. Tá? E, obviamente, temos chillers de todos os tipos, temos dry coolers, a gente fabrica toda essa linha no Brasil também, condensadores de voláteis que você põe nos desumidificadores para separar os voláteis e não contaminar o processo, pequenos, grandes e todo tipo de equipamento para esse fim. Então, além dos desumidificadores, alimentadores e tudo. Você trabalha com gás ou é água? Eu tenho a área água e sempre com gás dentro para fazer a refrigeração. E a gente tem desde 5.000 quilocalorias até 400.000 quilocalorias no Brasil, e aqui a gente vai até 800 e tantas mil quilocalorias. Nesse caso, esse é um chiller especial. A gente vende muito para fabricantes de injetoras, então esse é especial para fabricantes de tampinhas. Porque em tampinha você precisa ter uma troca de calor ultra forte para você poder reduzir o ciclo da máquina. Então é um chiller que está feito com bombas enormes, com muito sobrecapacidade de vazão para criar um fluxo. Bom, depende do tamanho. Depende do tamanho. A gente tem com 2, com 4, com 8, aí depende. E aí por isso que ele chama cap chiller, que é específico para tampinha. Tá? Legal. Ricardo, muito obrigado, né, por essa aula aqui. E eu queria que você dissesse, né, para o pessoal qual a tua impressão da CAR. Você que já está aí nos 3 dias, a Piovan tem recebido muitos clientes do mundo inteiro. O que você está sentindo dessa CAR 2022? Olha, a CAR 2022, eu diria que está tão boa quanto todas as outras CARs. A gente não tem um segundo livre no stand, é muito movimento. Obviamente, a Piovan é uma empresa mundial, então vem clientes de todo mundo. E com isso, a gente realmente está tendo a experiência de uma feira muito boa, com muitos projetos, e vendo que o mundo do plástico está buscando soluções sustentáveis e de melhoria de processos, que é tudo que tem na CAR aqui, com os vários fornecedores que estão apresentando o seu melhor e a última tecnologia possível. Show de bola. Eu vou pegar os seus contatos e vai estar tudo no card desse vídeo, para quem tiver interessado procurar o seu time lá, Bom, Ricardo. muito obrigado. Valeu.